Fala galera, bem-vindos ao Podzeiro, podcast sobre a reconstrução e a reascensão do nosso Cruzeiro. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre a Série B, que está prestes a começar, sobre a reta final do Campeonato Mineiro, e também sobre a volta do futebol como um todo. Aqui quem fala é o Wagner Lamonier e quem está aqui comigo é o Pedro Martins. E aí, mano, como é que tá por aí? Fala, Wagner, ouvinte do nosso podcast. Ué, mano, uma boa perspectiva para fazer esse nosso projeto, né? Então, tô animado. A gente já tem conversado sobre isso há algum tempo, só que a gente nunca levava muito a sério essa ideia, né? Até por conta de questão de tempo mesmo para fazer. Mas eu acho que agora, nesse período de pandemia, que a gente tá todo mundo trancado em casa, surgiu uma oportunidade boa pra gente começar a fazer isso, porque a gente gosta muito de falar de futebol, a gente sempre gostou muito, né? Desde que a gente é criança e desde que a gente se conheceu assim, a gente sempre trocou muita ideia sobre bola. Então, fazer um podcast sobre futebol e sobre o Cruzeiro, acho que para mim e tanto para você é uma oportunidade muito boa. E esse projeto nosso, a gente pensou em fazer isso porque é uma forma boa da gente conseguir se expressar, né, sobre o Cruzeiro em geral, a parte campo, a parte às vezes fora de campo, e trazer um pouco da nossa opinião, porque a gente vê alguns programas esportivos na TV e nem sempre a gente consegue se sentir um pouco representado, né, o torcedor em geral, com os comentários mesmo que a gente acaba vendo nesses programas. Então, trazer para o torcedor uma visão mais nossa, que nós estamos dentro da torcida, eu acho que vai ser muito importante e com certeza vai ser um projeto muito interessante que a gente vai começar agora nesse período. Eu concordo. Assim, eu acho que um dos motivos que levaram a gente a começar isso é justamente isso, assim, da gente gostar muito de falar essas coisas entre si, com alguns outros amigos nossos também, né? E porque, assim, até para nós, que já é pouco, digamos assim, pensando em toda a mídia esportiva brasileira, de TV aberta e TV fechada e tal, é muito eixo Rio-São Paulo. Mas a gente até tem um lugar ali também, pensando nos outros times, tipo, do Nordeste, do Norte principalmente, etc. Mas, assim, mesmo a gente tendo um pouco mais de espaço do que os outros times, ainda enfim, né? A gente sabe como que é essas coisas, a gente que é cruzeirense, a gente que torce para os times de Minas, sabe que falta, né? E como a gente costuma conversar bastante entre si, tá sempre acompanhando as notícias e a gente também acompanha mídias independentes sobre o Cruzeiro, a gente pensou em começar a postar esses podcasts nossos, dando a nossa opinião, nossa perspectiva sobre as coisas. Até porque dentro agora desse ramo que já é nichado também, que é próprio do Cruzeiro, pra ser bem sincero, assim, não tem muitos que eu consumo, assim. Tem uns que são mais de humor, tem muita página de Instagram, muita página de Twitter, Facebook, essas coisas. Mas, assim, que abordam um conteúdo, digamos, jornalístico mesmo, ou então de opinião, eu acompanho mais o canal 6x1 no YouTube, do Emerson, que ele posta vídeo diariamente, ele faz live, essas coisas. E, e eu acompanho portais de notícias, assim, mas aí já não seriam portais independentes, são mais tipo sites como Globo Esporte, O Tempo, etc. Porque na TV acaba que não tem tanto. Entre outras referências. Você quer citar mais alguma? Não, eu também acho que é por aí, eu também acompanho, gosto falo, o Emerson, né, do canal 6x1, inclusive acompanho há muito tempo, desde que ele tinha menos de 1.000 inscritos. Eu acho que talvez o canal dele hoje seja, assim, um trabalho jornalístico sobre o Cruzeiro que é melhor feito. Eu também acho. Então, assim, eu acho que eu vejo geralmente as coisas que ele, que ele diariamente posta, eu também acompanho alguns podcasts, mas, sinceramente, eu acho que falta um pouco, igual você falou, eu acho que é muita coisa de humor que tem, não que seja ruim, claro, né, mas eu Acho acho. que tem espaço pra tudo, né? Tipo assim. Sim, sim. Mas eu acho que para o meu tipo de consumo, assim, não é o que eu quero consumir o tempo todo, Uhum. principalmente. Eu quero um pouco de informação de uma maneira mais séria, com opinião, de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, mais jornalística, né? Levado um pouco mais a sério mesmo. Não precisa de ser aquela coisa assim, como se fosse o Jornal Nacional, mas é Aham. sempre bom ter uma opinião mais crítica das coisas.
né, e conseguir ouvir uma pessoa informada. Sim, E verdade. eu acho que falta um pouco nesse meio Não, e que realmente além de tudo, eu acho que é um exercício pra gente também. Tipo assim, não é só o fato de não ter tantos assim que a gente goste, mas ser também um jeito da gente acabar se informando mais pra gente conseguir falar mais no podcast também. Acaba que é um exercício pra gente tá mais inteirado nas próprias notícias também. Tipo assim, a própria coisa que a gente vai consumir pra saber o que falar aqui já é uma forma que a gente está consumindo por si próprio, assim, o que é bem doido também. o formato que a gente pensou para esse nosso podcast, ele vai ser um podcast mensal. A gente vai trazer jogos que tiveram, trazer também algumas estatísticas, né, tanto do time no geral quanto dos jogadores. Uhum. E a gente pretende também fazer algumas, vamos dizer assim, algumas eleições sobre quem foi o melhor jogador do mês, o gol mais bonito do mês, totalmente baseado na nossa opinião e também um pouco nas estatísticas, né? Uhum. Mas eu acho que nós não vamos tratar as estatísticas de uma forma como se fossem só números, né? A gente não é um SofaScore da vida, por exemplo. A gente só vai pegar algumas estatísticas mais fáceis de reconhecer durante o jogo, sim, né? Vendo o jogo. E vamos pegar e usar esses dados para tentar traduzir o que isso tem significado no jogo do Cruzeiro, no desempenho do Cruzeiro. E eu acho que essa é a forma que a gente pensou em abordar um pouco o uso desses números. Sim, tipo assim, a gente sempre já tinha esse costume de dar a nota, né, dos jogadores, assim, a gente assistia um jogo junto, às vezes, mesmo sendo cada um na sua casa, e logo depois, e muitas vezes ficava conversando durante o jogo, sobre as coisas que estavam acontecendo, e logo em seguida a gente dava as notas, né, de todos os jogadores, comentava as coisas. E o que a gente vai fazer, eu acho que na real é basicamente isso que a gente já fazia antes, só que dessa vez anotar essas coisas e fazer um balanço, né? Depois, tipo assim, ao final do mês, quando a gente for gravar o episódio que vai estar falando sobre esse mês, no caso, o mês de agosto que a gente está, a gente vai pegar tudo isso que a gente anotou, que foram as notas que a gente deu para os jogadores ao final das partidas, a gente vai anotar quem fez o gol, quem deu assistência, os resultados e fazer uma análise bem rápida mesmo, assim, não seria nada muito complicado. Era só pra gente fazer essa mini eleição, assim, do destaque do mês, de onde a gente gostou de ver, quais jogadores foram bem, quais que podem melhorar, qual que a gente esperava que fosse talvez ter um destaque maior e não foi tão bem, ou o contrário também. Então, a gente vai anotar essas estatísticas, além de comentar os resultados, né, das partidas, como você falou. Claro, tudo isso focado aos jogos da Série B, porque a gente vai, assim, estamos disputando a Copa do Brasil ainda, né? Não sabemos até quando, pode ser que a gente nem passe dessa fase. E estamos no Campeonato Mineiro ainda, né? Amanhã, no caso, é o último jogo. A gente está gravando a gente está gravando o podcast na terça-feira. Então amanhã a gente vai disputar ainda o final do Troféu em Confidência. Mas só para deixar claro mesmo que o foco das análises, pelo menos, vão ser sobre as partidas da Série B. Mas claro que a gente vai comentar também notícias do clube que vão estar saindo, principalmente nessa parte política, nessa parte administrativa, que parece que cada semana tem uma bomba diferente. A gente vai tentar passar brevemente por isso. E sobre assuntos do futebol do modo geral. Inclusive, já vou fazer uma ponte aqui, porque, claro que a gente vai. Agora o futebol está voltando aos poucos, alguns estados já tinham voltado um pouco antes, como no Rio de Janeiro, já estavam treinando, em São Paulo. Aqui a gente voltou a treinar também, mas o Campeonato Mineiro voltou a ser disputado mesmo, tem um pouco menos de tempo. Mas sobre esse momento, né, da volta do futebol, assim, primeiro, esse momento da volta de várias coisas, como no Rio de Janeiro, em São Paulo, dando esse exemplo que o comércio, de modo geral, já está aberto. Claro que tem algumas coisas que estão fechadas, mas assim como essa postura da flexibilização lá tá bem forte e Já está mais avançada, né? pelo menos aqui em Minas, Relação né, em ao BH, horizonte. pelo menos tá a gente o comércio geral pelo menos ainda tá fechado, mas o futebol tá voltando. O que que você acha disso, assim? Cara, eu acho que a volta do futebol no Brasil, como um todo, ela tá sendo feita antes da hora.
Eu acho que, se você for ver que nos países europeus, que a pandemia já está já tá bem mais controlada do que aqui no Brasil, nós voltamos pouquíssimo tempo depois deles. Então, assim, Uhum. é uma coisa que não tem sentido, porque o Brasil ainda está numa curva ascendente, né? Aham. São realmente mais de 1.000 mortes por dia, que é uma coisa que parece que já se tornou normal para as pessoas, né? Chegar a um dado de que 1.000 pessoas morreram. Então, eu acho que a volta do futebol está sendo uma coisa assim. Eu acho que devia ser uma coisa que nem devia ser discutida e muito menos acontecer nesse momento. Concordo. Mas, como aqui no Brasil nada é muito bem planejado e as pessoas nem sempre acreditam nos fatos, Sim. é normal que isso aconteça mesmo, porque as pressões a pressão das federações estaduais, ela geralmente é o que conta na tomada de decisão da CBF dos outros órgãos que comandam o futebol aqui no Brasil, né? E ficou sem estadual. Um tempinho que for, para essas federações é muito ruim. E para os clubes também acaba sendo, né? Por causa de questão de faturamento É mensal. verdade. Eu acho que, tipo assim, o problema não é necessariamente só o fato isolado do futebol ter voltado. Porque, tipo assim, quando a gente para pensar no contexto das outras coisas estarem abrindo, de vários outros trabalhadores estarem voltando a trabalhar e a receber, e, enfim, a desempenhar a sua atividade, o jogador de futebol como trabalhador, tipo assim, pensando desse jeito, não sei se faria sentido, entre aspas, tudo voltar e o futebol não, por ele não ser tão essencial, digamos assim. O que eu acho que não deveria ter voltado, assim, o que eu quero dizer é que eu acho que a questão tá vindo antes disso, tipo assim, não é do futebol também voltar, é que não deveriam ter voltado as coisas que já voltaram também, sabe? Pra aí a gente questionar, se as outras coisas estão voltando, o futebol também pode voltar. Eu acho que o questionamento passa antes disso, sabe? Tipo assim, Sim, antes dessas outras coisas que possibilitam esse questionamento sobre o futebol voltar também. sim, com certeza. Mas, Não, e também assim, o que a gente tem que lembrar é que o futebol, principalmente no Brasil, eu acho que ele tem um papel social muito importante. Então, para uma pessoa que tá vendo que o futebol já voltou, ela pensa assim, pô, o futebol já voltou. Por que que o meu trabalho que tá parado, minha empresa que tá parada ali, uma pessoa, claro, uma pessoa menos informada, ela pensa, a minha pequena empresa, no caso, né, um pequeno empresário pensa, por que uhum, como, sei lá, a minha padaria ou a minha lojinha não pode voltar, aham, sendo que o futebol tá voltando. Sabe, porque o futebol ele não é só ali. O futebol não funciona só ali dentro do estádio, dentro do campo. O futebol são várias coisas. Então, às vezes você pensa assim, vou estar voltando aos jogos, mas vai estar sem torcida. Então não tem perigo nenhum. Mas como é que você garante que isso não vai fazer com que as pessoas se reúnam nas casas delas para verem os jogos? Porque é uma coisa muito comum, né? verdade. Com ou sem pandemia é uma coisa Uhum, comum. E não tendo como ir ao estádio, talvez se torne até mais comum do que era para se tornar. Então, assim, eu acho sim, que é um conjunto de fatores que, para mim, mostra que a gente deu um passo muito além do que a gente deveria ter dado em relação a essa volta do futebol. 100%. Eu acho que, para a gente não estender muito sobre isso, eu acho que só vale a gente deixar o nosso posicionamento, assim, como criadores de conteúdo, que, assim, o ideal seria que isso não tivesse acontecendo, que a gente esperasse, que a gente conseguisse tá falando sobre isso tudo num cenário mais positivo, num cenário, enfim, né, que fosse tranquilo para a gente fazer esse tipo de coisa. Mas, como as coisas voltaram, como as coisas estão voltando na base da pressão, eu acho que o que dá pra gente fazer é reconhecer isso e, assim, comentar e tentar fazer isso que a gente tá fazendo agora, que é pelo menos deixando claro isso que a gente acha, não que isso vá mudar nada, mas pelo menos se colocou nesse lugar de dizer o que a gente tá pensando sobre isso. Mas vamos falar de coisa boa, que é Campeonato Mineiro, que é essa instituição maravilhosa. Voltando, né, o Campeonato Mineiro, o que que você acha que, assim, como eu disse, amanhã a gente vai disputar essa final, né, do Troféu em Confidência. O que que você acha aí que o Cruzeiro pode levar de aprendizado desse Campeonato Mineiro? O que que você acha que significou esse campeonato? Como você acha que foi o nosso desempenho? Cara, eu acho que o Campeonato Mineiro, para mim, ele geralmente não serve de parâmetro nunca. Porque se você for pensar bem, ano passado nós fomos campeões do Campeonato Mineiro e terminamos rebaixado.
Verdade. E nunca serviu, nenhum estadual serve de muita referência para nenhum time ao longo do ano. Dizem que, tipo assim, que o Campeonato Mineiro, ele não vai trazer nada de notícia boa, né? Ele só tem potencial para trazer notícia ruim. Se o time ganha, ele não fez mais do que obrigação. Agora, se ele perde, o tanto de técnico que cai, o Com tanto de jogador certeza, que é crucificado por causa disso é brincadeira. com certeza. Não, e o Campeonato Mineiro desse ano, ele foi fraco, como sempre, nível técnico, né? Não tem muita novidade em relação a isso. Jogos sofríveis, como sempre, mas eu acho que o Campeonato Mineiro pro Cruzeiro ele teve duas fases, né? Ele teve a fase Adilson Batista e a Isso. fase pós-Adilson, né? A fase agora com o Anderson Moreira. O time com o Adilson era um time totalmente diferente, pelo menos do que a gente viu nesses primeiros jogos agora com o Anderson. Eu até acho Uhum. importante falar que eu vi muita gente nas redes sociais do Cruzeiro criticando muito o time, né? Nesse último jogo que teve contra a Caldense, que o Cruzeiro não conseguiu um placar que precisava, né? Precisava de um placar muito grande. E aí muita gente criticando o time, falando inclusive que alguns jogadores não prestavam, né? Que esse time era muito fraco, não vai conseguir o acesso. Eu acho importante a gente analisar esse Campeonato Mineiro da seguinte forma. O Cruzeiro só se encontrou nessa situação de ter que fazer três gols de diferença na Caldense na última rodada por causa do trabalho do Adilson Batista. É Porque, verdade. porque assim, o Cruzeiro perdeu alguns jogos que o Cruzeiro que o time não poderia perder. Que não tinha condição de perder. Né? Empatar alguns jogos também que não tinha condição. Então eu acho Uhum. que com o Anderson agora foram poucos jogos, né? Foram 2 jogos só na fase anterior, 2 vitórias. O time se comportou bem, Isso. principalmente no primeiro jogo, eu acho, inclusive considerando que mudaram algumas peças, né, em relação ao que estava antes. Foi muito tempo de treinamento, mas o Cruzeiro não chegou a jogar. Então, o primeiro teste foi muito bom. O segundo teste era num gramado horrível, que prejudicou com certeza o futebol do time, né? E agora esses últimos Uhum. jogos aí do grande torneio em confidência, ele tá sendo importante mais para a questão de a gente dar uma olhada nos jogadores que não vinham atuando tanto, principalmente na garotada que tá tendo uma oportunidade. Assim, se for parar para analisar friamente e isolado, né? O que é uma coisa que às vezes não é muito boa, que é bom a gente olhar o contexto, mas assim, se for olhar friamente, os 3 jogos que o Anderson Moreira fez no comando do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou. E ganhou, assim, não quer dizer que jogou o melhor futebol do mundo, mas assim, teve É, não chegou alguma nem a sofrer gol. organização tática. O que já é exatamente assim, isso que eu tô dizendo é porque assim, já tem muito tempo que a gente não vê o Cruzeiro com uma cara, né? Tipo assim, com alguma identidade dentro de campo. A última vez antes do Anderson, que assim, tudo bem que são só 3 jogos até agora, mas a gente já pode observar que alguma identidade o time está começando a criar e a se formar. A última vez que eu me lembro do Cruzeiro ter uma cara era o Cruzeiro do Mano Menezes. Que assim, no final já era aquela cara deprimente, né? Mas pelo menos tinha uma identidade dentro de campo. Sabia o que ia fazer com a bola, sabia o que ia fazer sem a bola. Às vezes dava certo, às vezes dava É, errado. principalmente sem a Mas bola, assim, né? depois, principalmente sem a bola. Mas depois da saída do Mano com o Rogério, ele parecia que queria dar uma cara pro time, ele parecia que queria mudar as coisas, ele tinha, assim, né? Ele parecia ter uma boa intenção, não deu certo, saiu. Com o Abel, o Cruzeiro não tinha sentido nenhum jogador sabia o que tinha que fazer. Com o Adilson, no final do Brasileiro, foram 3 jogos também que, assim, não dava para entender se ele dava instrução pro jogador, se ele treinava alguma coisa. E no começo desse Campeonato Mineiro, quem esperava mais do que isso, infelizmente, foi ingênuo. E talvez eu tenha sido um pouco, porque eu pensei, não, vamos dar um tempo para Adilson, né? Esses 3 jogos dele era muito na fogueira, talvez ele consiga melhorar o time. Mas o que a gente viu foi que continua um time que não tem jogada, um time que não tem organização, um time que demora para criar jogada, que não consegue desenvolver com a bola no pé. Ganhou uns jogos, perdeu outros, perdeu mais do que ganhou. Pelo menos nessa reta final aí do Campeonato Mineiro, que causou a saída dele, mas agora não quer dizer que está tudo resolvido, porque ele ainda tem que melhorar, e muito, mas eu tenho esperança, eu consigo ficar um pouco mais aliviado, porque isso que a gente viu do Anderson parece que a gente está indo para uma direção melhor, né? Pior não teria como, mas pelo menos está sendo uma coisa que parece promissora para mim. É, cara, porque também o Anderson, ele é um técnico que já fez bons trabalhos recentemente, né? Principalmente na Série B. Ele foi campeão com a América na Série B quando
O Internacional tava disputando. Então, assim, Bem ele lembrado. teve muito mérito naquele título da América. E o Adilson é um cara, assim, que ele não faz um bom trabalho desde que ele saiu do Cruzeiro, em 2009. Mais Então, de 10. a contratação do Adilson ano passado, ela foi, primeiro, era o que tinha disponível naquele momento no mercado, Uhum. e naquela ideia de que é um cara identificado, né, com o clube, e é um cara que, principalmente, a gestão, ele tem característica de conseguir fazer uma boa gestão, né, ele afastou os medalhões, né, afastou o Thiago Neves, que talvez tenha sido uma das poucas coisas boas que ele fez, mas Sim, assim, mas não tinha muita lógica, várias das coisas que ele fazia, né, é mesmo no verdade. ano passado, a gente via que, assim, teve aquele jogo contra o Grêmio, por exemplo, ele fez substituições tão cedo que o Robinho machucou e o Cruzeiro teve que terminar o jogo com um a menos, É né? verdade. E era um Então, jogo que a gente não tava tão vencido, não, cara. Assim, depois que o Cruzeiro ficou com a menos, já tinha tomado o gol, aí realmente a coisa foi para água abaixo, não tinha nem como. Mas assim, se não me engano, o primeiro tempo do Cruzeiro não foi de todo ruim, não. A gente estava pelo menos batalhando ali. sim, sim, isso mesmo. E, e aí esse ano continuou, foi só claro, teve a mudança toda do elenco, né? Praticamente o time todo saiu e chegou um time novo, né? Com a maioria formado por jogadores da base, mas o trabalho do Adilson esse ano foi só uma extensão do que ele já tinha feito nesse finalzinho do ano passado. Ele mostrou que ele, sim, parou no tempo, né? A gente não tinha nenhuma variação de jogo, não tinha Sim, não tinha nenhuma segurança defensiva, né? O Cruzeiro, o é, que o Cruzeiro, quando a gente caiu e ouviu o elenco do Cruzeiro para esse ano, eu pensei assim, o Cruzeiro tem vários problemas em vários setores, né? Jogadores que a gente não está acostumado a ver, jogadores desse nível que a gente não está acostumado, mas a principal parte que eu acho que vai ser uma segurança para o time é a defesa, porque nós temos o Léo, que é um zagueiro que já está no Cruzeiro há muito tempo, identificado, né, com a torcida, aquela coisa toda, e apresentou um bom nível nos anos que esteve aqui, né? E o Kaká, que é um menino que subiu de muito potencial, né? Já tinha mostrado muito potencial desde o começo. Pegou a camisa, jogou. Na Série A mesmo estava jogando muito bem. Desde o ano passado jogando muito bem. E eu achei que a defesa ia ser a parte, vamos dizer assim, a fortaleza do Cruzeiro esse ano, né? Que não, ia ser o que não ia ter problema. Mas sim, todos os jogos com o Adilson, o Cruzeiro tomava uns gols, sim, sem cabimento. é Né? verdade. Cruzamento na área era gol. Então você olha para os jogadores e você fala, dá para fazer mais com esses caras. Então aí o problema já é o técnico. Agora, assim, o que eu acho que o Cruzeiro pode levar de lição desse Campeonato Brasileiro, para esse Campeonato Brasileiro da Série B, né? O que ele pode levar de lição do Campeonato Mineiro, que eu quis dizer, é justamente essa reta final com o Henderson. Porque, assim, beleza, a gente gostaria que o Cruzeiro tivesse ficado entre os quatro, tivesse disputado semifinal, final, aquela coisa. Se fosse campeão, melhor ainda. Mas, assim, não ganhou e bola pra frente, cara. A gente não ganhou, não foi nessa última rodada por não ter ganhado de 3-0, né? A gente não ganhou por toda a campanha anteriormente, principalmente as partidas com o Adilson Batista no comando. Mas assim, não ganhou e esse não é o nosso problema, sabe? Não é com isso que a gente tem que se preocupar agora. Não é com zoação de não classificou, não é com zoação de troféu em confidência. Mesmo se perder amanhã o jogo do troféu em confidência, o que eu acho que não vai acontecer, mesmo a gente jogando com o nosso time reserva, né? Muito provavelmente vai ser escalado o time reserva. Assim, eu acho que isso não é motivo de preocupação nossa agora. Nesse É a maior sábado, foto do ano, tem né? nosso primeiro jogo da Série B. E é aí que o pau vai quebrar. É aí que a gente tem que se importar. E é aí que a gente tem que ganhar os jogos, entendeu? Assim, se a gente perder amanhã, eu juro pra você, eu não vou ficar chateado, não vou ficar. Não vai ser um problema pra mim. O que a gente tem que levar é de lição pra gente fazer uma boa Série B e ficar em quarto lugar, pelo menos, e subir. É esse que é o nosso objetivo. Sim, com certeza. Para analisar essa parte, eu acho que pelo menos a gente conseguiu ver que o Cruzeiro tem bons jogadores dentro desse elenco, né? Nesse Campeonato Mineiro. E que, cara, alguns jogadores da base já estão prontos, sabe? Você olha pro Kaká, você vê que o Kaká já está pronto há muito tempo. Você olha pro Maurício, você vê que é um jogador que, assim, claro, ele tem algumas inconstâncias, né? Durante o jogo, às vezes, durante alguns jogos.
mas eu acho que é um jogador de muito talento, então assim, é um cara que vai nos ajudar muito, tanto no campo quanto na parte financeira quando for vendido. E é isso, é igual você falou, o principal pro Cruzeiro esse ano não é Campeonato Mineiro. O principal pro Cruzeiro esse ano é conseguir o acesso. O Cruzeiro não pode continuar na Série B ano que vem. Isso é uma coisa assim, impensável. Então a prioridade, com certeza, é a disputa da Série B. E esse jogo de amanhã, ele, para mim, ele só serve para uma coisa, que é observar quem vem jogando menos, né? Principalmente a molecada da base. Então, passando agora para um próximo tópico aqui. Expectativa para o ano e análise do elenco. No caso, previsões aí da Série B. O que você acha desse nosso elenco para a Série B que vai começar agora no sábado? Primeiro jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Analisando, assim, nosso elenco. Pensando tanto nos outros times os outros times grandes que já caíram e o time que eles montaram para subir, ou pensando talvez aí na qualidade dos outros times da Série B que você tem algum conhecimento, você acha que hoje o Cruzeiro tem elenco para estar entre os 4 times que vão subir? Olha, eu acho que o Cruzeiro tem um elenco que dá para ficar entre os 4, mas eu acho que vai ser mais difícil para o Cruzeiro do que foi para os outros times que caíram, os outros grandes. Porque o Cruzeiro ele caiu sem aquela segurança financeira, né, que tinha Uhum. para os times que caíram da série A para a Série B, né, porque mudou bem agora no ano que a gente caiu. Talvez É, foi, talvez tenha sido assim a pior combinação, né? O time que mais precisava de um aporte financeiro e mudou o sistema bem nesse ano que a gente caiu. é verdade. Mas não tem o que fazer, né? A questão é que o elenco do Cruzeiro, ele talvez ainda esteja carente em algumas posições, eu acho que principalmente posições de lado de campo. Ainda é importante ir atrás de um jogador ou outro. Eu acho que não precisa de muito, mas assim, um jogador que chegue para, e se for contratar, que seja um cara que chegue para ser titular. Porque se for para ficar contratando promessa de outros times, ou jogador, sabe, e ficar fazendo muita força para trazer jogador que vai tirar espaço dos nossos jogadores jovens, aí eu já acho que não vale a pena. Aí eu já acho que é melhor investir no que tem aqui Aham. mesmo, porque é o que vai dar retorno, é o que, cara, se tem uma coisa que vai salvar o Cruzeiro dessa situação financeira que o clube se encontra, é a venda de jogador. É a venda de É, jogador. Então, assim, usa a base. Se tiver precisando realmente de alguma posição, contrata um cara que vai chegar e vai jogar, sabe? E também não contrata jogador muito velho. Tem especulação nos últimos dias aí do Cruzeiro que tava querendo Guerra, né? O Guerra já é um jogador de 35 anos. Então, assim, não precisa, né? Ano passado acho que já foi o suficiente pra gente ver que jogador da cidade ele tende a não render muito, né? sim, Pela própria idade. E não é, o Guerra não é um Seedorf que vai chegar aqui aos 30 e tantos anos jogando muita bola. O Guerra é o Guerra. O Guerra fez o quê? Uma temporada boa, jogou uma Libertadores muito bem, foi contratado, tá há quantos anos lá no Palmeiras? Nem joga, né? sim. Então, se for para trazer um cara, traz um cara de uma idade que o cara, vamos dizer assim, esteja no auge, né, que é naquela idade de 25 até uns 29 anos. E E eu acho que é isso. Principalmente o lado do campo do Cruzeiro, eu acho que precisa de algum reforço, mas de Tem resto, só, eu acho tem só um que problema, né? Assim, os jogadores, por exemplo, de 25 a 29 anos, que chegaria para ser titular, igual você falou, ou não vai querer vir pro Cruzeiro, ou o Cruzeiro não vai ter dinheiro para comprar um jogador desse jeito, né? é, é isso mesmo. Por isso que o Cruzeiro tem que fazer uma coisa que eu acho que assim já devia ser obrigatória em qualquer clube, principalmente nesses clubes aqui do Brasil que não tem tanto dinheiro para gastar, que é ter um pessoal de análise de desempenho para conseguir pegar jogador que seja oportunidade de mercado, sabe, e que vai encaixar no sistema de jogo que o técnico quer. Porque você vê, Uhum. um exemplo é o Pablo Mari, né? Com o Jorge Jesus. Foi, assim, um achado. Porque o cara tava jogando a segunda divisão do Campeonato Espanhol. O Flamengo pagou pouquíssimo nele. O cara fez um ótimo campeonato pelo Flamengo, tanto do Brasileirão quanto da Libertadores. E o Flamengo agora vendeu o cara pro Arsenal por uma fortuna. Então, assim, essa que é a questão. Essa que é a questão. Você tem que ter um departamento de análise de desempenho. Isso, para mim, é essencial para qualquer clube de futebol. Porque, cara, não dá para ficar gastando excessivamente para contratar jogador, né? A situação do Cruzeiro já demonstra isso.
E se for para trazer também qualquer jogadorzinho que tem algum nome no mercado brasileiro, né? Aqueles jogadores que jogaram em 200 times, mas o cara não vai encaixar, sabe, no esquema que o técnico pensa, não adianta. Então, eu acho que tem que investir nisso, nessa área. E dessa forma, com certeza a gente encontra um jogador com essas características. Porque o que mais tem é jogador no mercado. Assim, eu acho que se o Cruzeiro for contratar mais um jogador ainda, eu acho que realmente tem que ser um ponta, porque assim, não que seja a única posição carente, digamos assim. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter jogadores melhores em praticamente todas as posições. Mas pensando, sendo realista, né? Eu acho que se for comprar algum jogador, tem que ser um ponta e tem que ser inteligente, né? Não vai para comprar um jogador que é muito promessa de um time menor, que aí vai. Porque assim, eu até entendo que nesse caso seja até melhor comprar um jogador muito promessa aí de um time menor, como é o exemplo do Claudinho, do que você trazer um cara velho de um time de Série A que fez uma última temporada bem mais ou menos e aí vai vir com o status de titular, ganhar dinheiro pra caramba. Nesse caso eu até entendo. Mas assim, a gente tem jogadores já no nosso próprio elenco profissional e também na nossa categoria de base, nessa posição, que poderiam ser integrados ao elenco e que poderiam brigar aí por essa posição. Então, se for contratar um jogador, que seja pelo menos algum jogador que já tenha pelo menos se provado de alguma forma no futebol profissional. Já que seria uma contratação para ser um jogador titular, para chegar já com essa cancha de ser o jogador titular dessa posição, que seja um jogador que tenha alguma coisa sólida para mostrar. Não um jogador que seja mais uma aposta de algum outro time, porque isso aí a gente tem no nosso próprio time também e não faz sentido gastar dinheiro com isso. Como você escalaria o Cruzeiro hoje mesmo, assim, sem nenhuma contratação a mais? Como você escalaria ele hoje? Porque, assim, na minha cabeça, eu tenho uma escalação muito bem definida em questão de esquema tático e em questão de características. A gente tem algumas peças que são muito semelhantes entre si, que são as mesmas características e as mesmas posições, como por exemplo na lateral esquerda, como por exemplo nos volantes que tem Henrique, Ariel, Jean, que para mim são características muito parecidas, e de outro lado poderia ser Jadson, Adriano, Felipe Machado, que entre si também têm características um pouco parecidas. Então acho que assim, o Cruzeiro tem já um esquema que parece fazer sentido e tem peças com características que fazem sentido juntas. Eu quero saber para você como você escalaria o jogo de sábado contra o Botafogo? Considerando o elenco que o Cruzeiro já tem hoje, e os caras que já estão aí, e o esquema que o Anderson geralmente usa, né, que é o 4-2-3-1, eu acho que no gol eu iria de Fábio, né, obviamente. Na lateral direita, Cáceres, por enquanto é o único que a gente tem, né. Inclusive ele foi até bem nos primeiros jogos, acima da minha expectativa em relação a ele, para ser sincero. A defesa eu escalo com o Kaká, que para mim é o melhor zagueiro que o Cruzeiro tem hoje. E com o Léo, que eu acho que é bom para ter o Kaká ter um cara do lado dele que tenha mais experiência, sabe? Uhum. Possa dar uma ajustada ali na defesa durante o jogo. Agora, eu acho que o grande problema chega nesse ponto. Na lateral esquerda do Cruzeiro, o time tem vários jogadores, são 4 para a posição. E eu sinceramente não confio em nenhum deles. Não gosto de Uhum. nenhum deles. Mas eu acho que desses que estão aí, o que eu escalaria, eu tenho certeza que o Anderson não vai escalar, que é o Marcelo Hermes. Que eu acho que esse aí é carta fora do baralho, pelo que eu tô percebendo. Parece que ele nem deve ficar Sim. no Cruzeiro. Então, dos outros 3, talvez o Patrick Bray, que também não é lá o jogador que eu deposito muito minha confiança, assim, mas é porque o João Lucas fez um começo de ano muito ruim. E o Fez. Giovani, o Giovani também eu não tenho muita expectativa, né? Ele jogou só um tempo e mais um pouquinho ali do jogo passado. E eu também já não gostei muito dessa atuação dele, mas vamos ver, pode ser que ele mostre alguma coisa aí mais pra frente. Mas por enquanto, eu Sim. acho que eu escalaria o Patrick Bray. No meio de campo, eu acho que eu iria com o Jean e com o Jadson. Inclusive, eu acho que é importantíssimo o Cruzeiro jogar com o Jadson de qualquer forma, independente do parceiro. Eu acho que a dupla tem que ter o Jadson, porque é o cara, talvez seja o único jogador desses volantes que o Cruzeiro tem que tenha um dinamismo maior, um poder de marcação maior por causa de questão de velocidade, né? Questão de idade também, Uhum. fôlego.
E aí o parceiro dele seria o Jean. Por enquanto tá sendo um jogador burocrático, mas dentro do possível tá fazendo alguns bons jogos, né? Nada demais, mas pro que tem hoje eu acho que seria o Jean. O ataque eu escalaria com o Maurício, do lado direito, inclusive, porque o Maurício do lado esquerdo, já nos últimos 2 jogos, para mim, ele foi mal, foi muito mal. Porque o Maurício é um jogador que. Qual é a característica do Maurício? O Maurício é um meia, que ele joga às vezes centralizado ou pelo lado direito. Só que no final das contas, ele vai jogar centralizado. Porque ele pode jogar pelo lado direito, que ele vai trazer para dentro. Ele vai Uhum. movimentar para dentro. Mesmo sem a bola, ele vai estar. Várias vezes você vê o Maurício, ele tá dentro da área. Ou ele tá na meia-lua, né? Mesmo quando ele joga pelos lados. E quando o Maurício joga pro lado esquerdo, ele pede isso, porque o Maurício, ele tem a velocidade, ele tem uma velocidade, mas ele não é aquele velocista. E ele também não tem força física, que é o que um ponta precisa para fazer jogada de linha de fundo, para chegar na linha de fundo e cruzar. E ele jogando do lado esquerdo, ele não vai conseguir fazer isso. Então vai matar o futebol do Maurício jogar com ele do lado esquerdo. Então eu prefiro que o Maurício jogue do lado direito. O Regis centralizado, né? Que eu acho que, inclusive, é o melhor reforço que o Cruzeiro teve esse ano. O Regis, pelo menos nesse comecinho, mostrou. Comparado aos jogadores que a gente tem hoje, ele é diferenciado, né? Comparado ao que tem hoje no Cruzeiro, o Regis ele é um pouco acima da nossa média, vamos dizer assim. E do lado esquerdo, por enquanto eu jogo com o Stênio, porque a gente não tem outro jogador para jogar naquele lugar por enquanto, né? O Claudinho, eu ainda não entendi se ele joga melhor do lado esquerdo, se ele joga melhor centralizado, qual é a posição que ele rende mais, mas eu ainda acho que ele tá um pouco fora de ritmo, ele tá um pouco fora de forma também, pelo que me pareceu. Então eu começaria com o Stênio do lado esquerdo e na centroavância eu acho que eu iria com o Thiago, né? Porque se eu não me engano, o Marcelo Moreno provavelmente não deve jogar o jogo de sábado, né? Eu acho que ele ainda tá com aquele probleminha dele nas costas. Uhum. Não se sabe. Então, ainda a gente não tem a certeza, né? Deve sair agora nos próximos dias. Com certeza ele não vai jogar amanhã. Isso aí já é quase Isso. certo. E aí nos próximos dias a gente deve saber disso, mas considerando que ele não vai jogar, eu escalaria o Thiago. E o jogo sendo sábado, pegando o jogo de sábado, esse seria o meu time. Entendi. Eu acho que isso que você disse, principalmente na lateral esquerda e na ponta esquerda, são, vamos dizer, entre aspas, aí, 2 problemas, né? Porque até então a gente não tem nenhum jogador nessas 2 posições que tenha realmente mostrado o que merece em campo, né? Em campo, assim, não fez uma partida que deixou a gente seguro e sem dúvida de que essa pessoa é a ideal para essa posição. Porque o Stênio, Mas, quando jogou, ele teve algumas boas jogadas, né? Ele fez algumas jogadas interessantes. Mas assim, o Stênio é um cara acabou de completar 17 anos, então ele também ainda falta, você vê que ainda falta um pouco de confiança, né, para ele. sim, é verdade. O que eu faria, claro, né? Pensando somente nesse jogo, eu acho que provavelmente eu também começaria com o Stênio, mas vamos ver o jogo de amanhã. Talvez alguém do time reserva, talvez o Claudinho faça uma boa partida e ofereça uma competição aí para o Stênio. Não sei, vamos ver. Mas assim, na lateral esquerda, eu concordo com você no que diz respeito ao Marcelo Hermes. Não é um grande jogador, não é um craque de maneira nenhuma, mas assim, é um cara que me passa mais confiança, talvez, do que o João Lucas e o Patrick Bray. Giovanni ainda não tenho uma opinião formada, né? Muito pouco tempo, mas também não. Quando a gente analisa aí os números e vê o que os torcedores das equipes que ele já passou dizem, não é um cara que vem para fazer muita diferença, né? Dos que já estão aqui. Mas provavelmente eu também iria de Patrick Bray. Mas assim, não é foda, porque o Patrick Bray naquele último jogo ali contra a Caldense fez uma partida bem abaixo, né, do que a gente esperava. Mas isso é porque a gente já esqueceu de como é que foi antes da pandemia e como que era o João Lucas jogando. Porque se a gente assistir um jogo com o João Lucas naquele começo de ano, já vai parecer que o Patrick Bray é o, é o Alaba. É, Mas, é a competição, assim, de baixo nível, né?
É, Infelizmente, essa posição o Cruzeiro está bem carente. Mas eu também iria de Regis centralizado. Acho que nos últimos jogos ele mostrou que pode ser um dos jogadores que vai fazer a diferença para a gente esse ano. Fez um belo gol, conseguiu criar algumas chances. É um jogador que desperta aí alguma empolgação, né? Na hora que ele pega na bola. Ele pode ser que faça uma jogada diferente. Vamos torcer para que isso seja feito mesmo. Na frente, eu iria de Thiago. Para ser bem sincero, o Moreno 100% fisicamente, no sentido de assim, né, não tivesse mais contundido nessa lesão das costas. Não estou falando no auge da força física ou da sua qualidade. Mas pensando nos últimos jogos, eu provavelmente começaria com o Thiago. Assim, eu acho que o Moreno ele ainda vai engrenar, que ele ainda vai conseguir o seu ritmo e vai ser muito importante para a gente esse ano. Mas pensando especificamente nesse jogo de sábado, o Thiago tá melhor. E por mais que ele seja uma boa alternativa vindo do banco também, eu acho que ele tá merecendo, cara. Ele, não, ele também passou por lesões esse ano, ele também passou por jogos onde ele foi substituído, mas ele tem uma média de gols interessante. Ele é um jogador que incomoda os zagueiros, ele é um jogador que sabe fazer gol. Então, eu apostaria nesse cara também. Eu acho que ele tá merecendo bastante pelo que ele tem feito. ele é um cara que consegue Agora, oferecer. Ele é um cara que consegue oferecer tanto força quanto velocidade, né? Que é o que uhum. às vezes. Às vezes um centroavante ou ele tem um ou ele tem outro. Por exemplo, o Moreno, ele consegue fazer um bom pivô, né? Ele tem um pouco mais de força física, cabeceio, mas ele não é um cara rápido. O Thiago acho que é Não, um não. cara que consegue combinar tanto força física quanto uma velocidade considerável. Então eu acho que realmente é uma boa opção para o jogo contra o Botafogo. Então, só relembrando, se quiser opinar sobre qualquer um desses temas que a gente falou, nosso Twitter é @podzeiro, nosso Instagram é @podzeiro, nosso canal no YouTube, se você pesquisar por Podzeiro, você também vai achar. Por favor, não só opine, como dê feedback pra gente. Esse é o primeiro podcast que a gente está gravando. Provavelmente ainda vai estar um pouco robótico, a gente ainda vai estar travando bastante. Mas é isso. A gente vai aprendendo, vai fazendo. E eu conto que você que chegou até o final desse podcast possa ouvir o próximo também e nos seguir nas redes sociais, conversar, dar a sua opinião. E vamos que vamos.